Boa noite a todos, né, e a todas. Nós vamos iniciar agora a nossa mesa redonda, que tem como temática os 100 anos do modernismo brasileiro. Então, nós agradecemos desde já aos professores que fazem parte dessa mesa, o professor Edilson Amorim, o professor Luciano, e a todos os participantes. Então, a mesa tem como tema 100 anos de modernismo, modernidade e barbárie. Né? Então, quando consideramos o termo barbárie e as suas acepções, é possível que observemos em boa parte do século XX, né, que foi o período testemunhado por esses 100 anos de modernismo, que o mundo vivenciou manifestações extensas e até sistemáticas de atos bárbaros que foram cometidos pela, né, e contra a humanidade. Então, ao pé desse termo, a ideia que é suscitada pela palavra modernidade abarca suas próprias lógicas, né, e também os questionamentos que são evocados no indivíduo. Esses questionamentos giram em torno das suas angústias, dos confrontos, das escolhas que são feitas, né, diante de um mundo muitas vezes incerto e em fluxo contínuo. Então, a percepção que nós temos desses atos, né, nós não, a percepção que se tem, né, acerca desses atos e da ideia de modernidade, ela foi sob o manto da literatura muitas vezes manifestada esteticamente na produção de romancistas, de contistas, né, e de poetas do modernismo brasileiro. Então, dessa forma, a apreciação acerca das ideias de barbárie e modernidade no contexto de celebração desses 100 anos do modernismo brasileiro surge como uma matéria que norteará as discussões do tema proposto para essa mesa redonda. Então, nós desejamos a todos e a todas um encontro significativo em que essa temática será discutida. Essa mesa tem como participantes, como eu já disse, os professores Dr. José Edilson Amorim, da UFCG, né, que tem graduação em letras, mestrado e doutorado em letras, ambos pela UFPB, com área de concentração em literatura brasileira. O professor Edilson é professor da UFPB desde 1983 e atualmente é professor associado da Universidade Federal de Campina Grande. Atua na unidade acadêmica de letras, onde dá aula de literatura, desenvolve atividade de pesquisa com temas como literatura e sociedade, leitura do texto literário, análise e interpretação, Machado de Assis e o século XIX no Brasil, literatura regionalista, né? Então, o professor Edilson também faz parte do corpo docente do PPGLE da UFCG. O outro professor, né, nosso membro externo da mesa redonda, é o professor, e que dará início à sua apresentação logo a seguir, é o professor Dr. Luciano Barbosa Justino, da UEPB, tem doutorado pela UFPE, né, tem experiência na área de letras, com interesse em poesia e prosa contemporâneas, em especial na interface literatura, intermedialidade e literaturas de multidão. Atua como docente pesquisador no programa de pós-graduação em literatura e interculturalidade da UEPB. E no triênio 2016-2018 desenvolveu o projeto de pesquisa Literatura de Multidão, trabalho em material e oralização da literatura no Brasil contemporâneo, com estágio pós-doutoral na Universidade Federal Fluminense. No triênio 2018-2020, desenvolveu o projeto de pesquisa Romance Histórico Brasileiro Contemporâneo, com estágio pós-doutoral na UFRN. É líder do grupo de pesquisa Observatório de Crítica Literária, Ensino e Criação, e autor dos livros Literatura de Multidão e Intermedialidade, Ensaios sobre Ler e Escrever o Presente, Literatura de Multidão, Crítica Literária e Trabalho em Material, e 480 poemas pretos mais 3. Então, esses serão os nossos professores que farão parte da referida mesa redonda. Então, desde já,
Muito obrigada, professores, pela participação, e eu passo a palavra ao professor Luciano Justino, né, Luciano Barbosa Justino, para que ele inicie a sua fala. Posso começar? Acho que eu perdi o final da tua fala, Neves. Você me escuta? Escuto sim, Luciano. Pode começar sim, fique à vontade. Então, eu começo agradecendo o convite, né, a oportunidade de dialogar com os colegas docentes e discentes dessa universidade irmã, que é a UFCG. É sempre muito gratificante dialogar com o grupo dessa universidade, volto a dizer, irmã, e agradeço novamente o convite na pessoa da professora Naelza e do professor Edilson Amorim. Quando eu vi o tema, eu me lembrei do modo como, recentemente, eu comecei a rever tudo aquilo que eu pensava sobre a modernidade, a partir de 3 leituras e a partir de uma proposta de pesquisa de mestrado que eu recebi de Andressa Nóbrega, quando ela propôs estudar o Macunaíma, do Mário de Andrade, numa perspectiva da comunidade que vem. E, na época, eu estava envolto com o debate em torno do conceito de multidão e que depois eu desenvolvi de literatura de multidão. E a proposta me pareceu muito inovadora e muito instigante, porque, de certo modo, ela propunha reconfigurar uma base importante da crítica literária do Macunaíma, abrindo a leitura do Macunaíma para uma perspectiva, até então, para mim, não pensada. Nesse meio termo, eu tive contato com o texto A Colonialidade do Poder, do sociólogo peruano Aníbal Quijano, e como desdobramento do texto do Aníbal Quijano, o lado obscuro da modernidade, do Walter Mignolo. Também caiu em minhas mãos, nesse período, um livro que para mim tem sido fundamental, que é A Crítica da Razão Negra, do filósofo camaronês Achille Mbembe. Esses 3 textos, né, 2 artigos e um livro, eles são, eu entendo que são 3 importantes teorias da modernidade. Nós fizemos uma modificação, na época eu era o coordenador de área do curso de letras da UEPB, e nós, no debate para um novo projeto político-pedagógico, a área de literatura, e aí eu faço muito meia-culpa, né, como eu era o coordenador da área, a gente resolveu modificar, arejar um pouco o que a gente entendia por ser o currículo de letras, especificamente da área de literatura, e resolvemos, na época, sair, já faz um tempo, sair do modo como se pensava o currículo da área de letras, pelo menos na época da minha formação, em literatura brasileira 1, literatura brasileira 2, literatura brasileira 3, literatura brasileira 4, e até, dependendo do curso, até a 7, a literatura 8, isso dividido por períodos históricos. Naquele momento, volto a dizer, como coordenador da área, eu chamo muito o meia-culpa nesse sentido, nós achamos que uma grande ideia seria, e eu digo achamos para não chamar muita responsabilidade só para mim mesmo, achamos uma grande ideia nós começarmos a pensar o currículo de literatura no curso de letras, fazendo uma divisão entre literatura da colonialidade, literatura do Brasil colônia e literatura da modernidade. E óbvio, né, essa divisão, que é uma divisão pouco usual dentro dos currículos de letras, e que passou a ser a divisão, ainda é a divisão dos currículos de letras na UEPB, embora isso seja incomum nos currículos de letras, a base epistemológica dessa separação está disseminada na história da literatura brasileira, que é o quê? É imaginar a colônia estando situada num determinado espaço-tempo
aguardando a chegada da modernidade, que se daria com a entrada em cena do romantismo. E aí, a partir do romantismo, nós estaríamos diante do paraíso da modernidade. O que esses três textos e a proposta instigante de pesquisa, para mim, da Andressa Nóbrega, me fez modificar completamente o ponto de vista, é que a relação entre modernidade e colônia é absolutamente indissociável. Elas não estão em tempos diversos. Um dos fundamentos da modernidade, segundo o princípio do que Aníbal Quijano chamou de colonialidade do poder, um dos fundamentos da modernidade, se não o grande fundamento da modernidade, é a colônia e, por extensão, a escravidão. Isso fica muito claro no conceito de razão negra de Achille Mbembe, né? Quer dizer, o que é a razão negra? A razão negra é essa razão que enquadra o negro e todo o processo derivado desse enquadramento, que é a escravidão, como aquilo que ele chama de ausência de obra. Por que é que o negro é uma ausência de obra? O negro é uma ausência de obra porque o negro é aquele subalterno que não pode falar, é aquele subalterno cuja identidade é sempre uma identidade de atribuição, nunca uma identidade de autoatribuição. Então, o negro é ausência de obra porque o negro, a ele nunca foi dado o espaço de ele mesmo pensar quem se é. Aí tem uma série de textos que tratam dessas questões, como pode o subalterno falar, da Spivak, que se insere num contexto indiano, né? Mas que no fundo revela todas essas questões. Em oposição a esses textos, né? A colonialidade do poder, do Aníbal Quijano, o lado obscuro da modernidade, de Walter Miolo, e a crítica da razão negra do Achille Mbembe, um texto que eu usava demais para introduzir a modernidade na minha disciplina de literatura da modernidade 1, era um texto que eu ainda acho um texto fundamental, né, mas passei a ter uma relação mais crítica com ele, que é a introdução ao Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, do Marshall Berman. Impressiona no texto de Marshall Berman como, em Marshall Berman, a questão do racismo e do patriarcalismo não aparece. Claro, trata-se de um autor marxista, o debate em torno das lutas de classes é importante dentro do livro, mas o livro, no conceito que ele vai estabelecendo da modernidade, inclusive ele faz uma distinção entre 3 estágios da modernidade, a escravidão não aparece aí em momento algum. Então, um texto fundamental de teoria da modernidade, como é um texto de Marshall Bergman, revela exatamente esse aspecto bárbaro do pensamento ocidental, da modernidade, em relação, sobretudo, aos chamados países colônias, né? Um outro texto que eu incluiria aí, que eu ainda estou lendo, né, que é o texto Textos e Tribos, do Antônio Risério, em que ele faz também uma outra história da literatura brasileira. Enfim, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é exatamente como se tornou um lugar comum, sem problema, no pensamento sobre a modernidade, a ideia de que a colônia e seu grande produto, a escravidão, estariam situados num tempo diferente, né? Ou num momento diferente. Isso implica da modernidade. Isso implica dizer que é como se o nosso futuro, enquanto brasileiros, já estivesse decidido a priori, a sairmos do estágio de colônia para entrarmos no estágio de modernidade. Um outro texto muito importante sobre o tema e que revela essa visão é o As Ideias Fora do Lugar, do Robert Schwarz, né, que, em certo sentido, estabelece essa diferença entre um pensamento colonial que se choca com um pensamento moderno. Em resumo, né, dessa introdução ao Macunaíma, sobre o qual eu quero falar mais detidamente, quer dizer, em resumo, todas essas barbáries que estão situadas no tempo da colônia, elas não fariam parte da modernidade. A modernidade estabeleceria ou começaria um outro tempo histórico, né? Por isso que há quem diga que, se a gente segue essa linha histórica, o nosso futuro já estava definido a priori por esse pensamento. Qual seria o nosso futuro? O nosso futuro era o tempo todo correr atrás da modernidade ocidental. Então, esses 3 textos, né, eles
textos fundamentais para que a gente problematize isso. E nós estamos finalmente revendo dentro da UEPB essa demarcação temporal teleológica, né, de imaginar a colônia como um tempo diferente da modernidade. Não, colônia e modernidade são as duas faces de uma mesma moeda. Então, quer dizer, quando o Walter Miolo escreve O Lado Obscuro da Modernidade, ele está dizendo exatamente isso. Qual é o lado obscuro da modernidade? O apagamento da colônia como parte intrínseca e fundamento da modernidade. E não é a colônia por si, mas a colônia e todos os seus desdobramentos, como a escravidão. Então, voltando ao texto a proposta do projeto de dissertação da Andressa sobre o Macunaíma, foi aí que eu comecei também a perceber que era necessário se fazer uma outra leitura do Macunaíma, o Macunaíma como um texto que é um texto que está associado a um lugar inenquadrável dentro da própria história da nacionalidade, em razão exatamente de ele ser um texto que estabelece o diálogo com todas essas alteridades. Porque, no fundo, ao se ligar modernidade à colônia, ao se ligar modernidade à colonialidade, torna-se absolutamente... o aspecto de barbárie disso aí é exatamente o apagamento dessas alteridades, sobretudo as alteridades indígenas e as alteridades negras. É aí que o Macunaíma entra como um livro fundamental, daí a ideia de uma comunidade que vem. O que é o Macunaíma? O Macunaíma é um projeto utópico de uma comunidade que vem. E por que é um projeto utópico de uma comunidade que vem? Porque não é mais uma comunidade pensada do ponto de vista das unidades, seja uma unidade etnolinguística, seja uma unidade etnocêntrica, vamos dizer assim, baseada numa única língua e numa única raça. O Macunaíma, e aí vale a pena fazer a leitura de quer dizer, quem é o Macunaíma, né? Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações aqui. Quem é o Macunaíma? Macunaíma é um corpo empurrado por forças que resistem à captura por um centro de poder. Uma criança feia, preta, retinto, órfão de ascendência paterna, ora planta, ora formiga, príncipe lindo e filho de Exu, imperador, máquina ou estrela. Então, Macunaíma é esse personagem de um corpo indomável, que nasce preto e depois banha-se numa água, vira branco, que num salto salta da floresta para a cidade. Então, a própria ideia de espaço-tempo, tal como definido nas ideias que a gente tem de modernidade, ela é completamente quebrada por Macunaíma. E o corpo Macunaíma é um corpo que não se deixa enquadrar por uma única identidade. Macunaíma está o tempo todo interagindo com os animais, está o tempo todo interagindo com a cachoeira, há vários diálogos dele com a formiga, né? Ele se transforma em estrela. Então, Macunaíma é o projeto utópico de um encontro radical com todas as alteridades que compõem a nação. Quer dizer, a própria ideia de nação se torna problemático aí. Quer dizer, em certo sentido, Macunaíma pressupõe esse contínuo dialogismo com todas as formas de vida, inclusive formas de vidas não humanas. O que me permite pensar, trabalhando agora com a literatura afro-brasileira e indígena, né, existe uma discussão hoje bastante estabelecida entre literatura indígena e indianismo, quer dizer, aquilo que Gonçalves Dias e Zé de Alencar fazem não é literatura indígena, é indianismo. A literatura indígena é outra coisa, feita a partir de outra perspectiva, necessariamente escrita por um indígena. Mas o Macunaíma é um tipo de texto que ele não é literatura indígena, mas também não é um indianismo, né? Quer dizer, é uma literatura em que... Por que é que eu entro nessa questão do indianismo? Porque a partir do momento que Macunaíma é esse corpo indomável, esse corpo que está o tempo todo se metamorfoseando, Macunaíma começa a assumir as diversas perspectivas de cada um desses seres no qual ele se metamorfoseia. Então, Macunaíma, de certo modo, ele acaba antecipando uma discussão muito bacana que se tem hoje, por exemplo, que está em Eduardo Viveiros de Castro, Metafísicas Canibais, o multiperspectivismo ameríndio. Quer dizer, não se trata só de se transmutar em outros seres, mas de assumir o ponto de vista desses sujeitos.
Então, se o tema é a barbárie, eu entendo que a barbárie ela está necessariamente associada a alguma espécie de etnocentrismo, né? Ou sendo o etnocentrismo uma das principais formas da barbárie ao longo do século XX, né? E que, por menos que a gente esperasse, parece querer tornar-se ordem do dia de novo. Então, Macunaíma, de certo modo, é esse corpo aberto, esse corpo com os poros todos abertos para dialogar com todos os existentes, né? Inclusive com a possibilidade de morrer e voltar. Então, o Macunaíma, para mim, é uma obra que precisa ser lida nessa chave, ao mesmo tempo, crítica radical da modernidade. Quer dizer, eu diria que o Macunaíma é menos o nosso grande momento do modernismo e mais uma crítica radical da modernidade, em razão dele estar o tempo todo querendo ser outro. Quer dizer, a ideia da outridade, mas não só da outridade dando nome ao outro, né? Transformando o outro como objeto de representação, como faz o indianismo, mas Macunaíma tentando assumir esse ponto de vista do outro. Isso me parece um aspecto fundamental, né? No momento em que a gente precisa rediscutir democracia, recolocar democracia, recolocar o contato e o contágio absolutamente, como é que eu diria, inescapável com as alteridades. Então, Macunaíma é um livro que eu acho um livro potente que pode ser lido, né, nessa nova chave, né? Ao fazer isso, o Macunaíma, né, ao necessariamente ter esse contato, que não é apenas o contato de quem observa, mas o contato de quem se transforma nessas outridades, o Macunaíma é, na verdade, um enorme tradutor. O Macunaíma é, sob muitos aspectos, uma obra de tradução. Então, Macunaíma está o tempo todo traduzindo dizeres e falares de outros sujeitos. Eu trouxe um fragmento aqui, diz assim: passando no Ceará, decifrou os letreiros, e a própria ideia de tempo e espaço, né? Passando no Ceará, decifrou os letreiros indígenas do Aratanha. No Rio Grande do Norte, costeando o serrote do Cabelo Não Tem, decifrou outro. Na Paraíba, indo de Manguape para Bacamarte, passou na Pedra Lavrada com tanta inscrição que dava um romance. Não leu por causa da prece nem a da Barra do Poti, no Piauí, nem a do Pajeú, em Pernambuco, nem a dos Apertados, no Rio Mundo, que já era no quarto dia e se escutava no ar rentinho, boá, boá, era a velha Celci chegando. Então veja que Macunaíma está o tempo todo aberto para não só o corpo, para assumir essas outras perspectivas, essas outras alteridades brasileiras, mas o tempo todo tentando traduzi-las, né? Tentando fazê-las falar. Então, eu entendo que o Macunaíma nesse sentido, uma obra que nos diz muito, né, sobre a necessidade de fazer essas alteridades falarem e problematizar essa relação entre modernidade e barbárie, né? Acho que o Macunaíma pode ser lido nessa chave como uma crítica radical desses falares únicos, né? Dessas verdades inquestionáveis, dessas verdades que invisibilizam e silenciam todas as formas de outros dizeres. Então, eu acho o Macunaíma como corpo indomável e como corpo tradutor fundamentais para a gente pensar uma outra leitura da relação entre modernidade e barbárie. É isso, e fica à disposição para questões. Bom, professor, mais uma vez a gente agradece a sua participação e convidamos acho que seria melhor a gente deixar as perguntas para o final. O que é que vocês acham? Tudo bem. Edilson, Luciano? Por mim, tudo bem. Eu acho melhor até. Seria mais interessante. Não diria mais nada, eu acho melhor. Melhor. Pronto, então, dessa forma, eu passo a palavra ao professor Dr. José Edilson Amorim, para que ele faça, né, a sua explanação acerca do tema. Fique à vontade, professor. Tudo bem. Boa noite
Naelza, boa noite, Luciano, Fábio, Manuela, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui debatendo com o professor Luciano, colega, como ele falou, da Universidade Irmã, o EPB. E como eu trabalho na área de análise e interpretação de texto, esse é meu, vamos dizer assim, minha micro área, né? Eu trouxe uma perspectiva um tanto, com alguns pontos de contato, mas um tanto diferente da proposta do professor Luciano, que é uma proposta brilhante de trabalhar esse caleidoscópio, né? Corporal, inventivo, cígnico, que é Macunaíma. Eu vou trabalhar 4 poemas, falar de 4 poemas, basicamente, né? 2 poemas de Machado de Assis, chamado O Desfecho e No Alto, é o primeiro e último poema do livro Ocidentais. Vou falar um pouco de O Sobrevivente, de Drummond, e de um poema de um poeta paraibano, campinense, José Antônio Assunção, chamado Paris, Texas. Na verdade, eu concebi um texto, mas aprendendo com o Luciano, eu vou verbalizar esse texto, em vez de lê-lo, também está um texto aí longo. Eu parto de Berman, Marshall Berman, que o Luciano citou aí como um dos textos canônicos para se estudar a modernidade. Berman coloca que as vanguardas artísticas do século XX, e ele raciocina a partir da Europa, elas se autoproclamaram vanguarda, mas obliterando as lições do passado, como se elas estivessem inaugurando a história. E para Berman, as vanguardas do século XX esqueceram as melhores lições da modernidade do século XIX, para ele, a modernidade mais criativa. Eu penso que no Brasil é possível pensar num tipo de poesia modernista, num tipo de poesia moderna, que tem uma linha de continuidade, que não perdeu essa linha de continuidade com a modernidade mais criativa e mais crítica, situada no século XIX europeu e no nosso século XIX. Francisco Furtwängler, professor da Unicamp, ele tem um texto inquietante chamado Antigos Modernistas. E quem inicia a fila dos antigos modernistas, né, que ele acha que foram esquecidos, completamente esquecidos, nesse movimento de se autoproclamar vanguarda, a euforia de 22, que criou uma sensação de que a história estava nascendo, a história do pensamento literário e da forma literária brasileira estava nascendo com os modernistas, isso também fez esquecer as lições da tradição. E Furtwängler, nesse artigo, Antigos Modernistas, ele recupera o que ele acha de um lúcido pensamento moderno que se elaborava nos 30 anos anteriores, nos 30 últimos anos do século XIX. A partir de 1870, quando se abre a crise do Império, sobretudo a partir da cisão entre Estado e Igreja, a partir das lutas pela libertação, né, pelo fim da escravidão, né, a partir do debate que se instalava nos anos 70, os anos 70 nesse sentido foram muito ricos, né? Se instalou o debate pelo fim da escravidão, quer dizer, com um liberalismo progressista, na percepção de Alfredo Bose, se instalou o debate de inspiração aí positivista em torno da República, né? E houve uma separação, uma cisão entre o Estado, entre o Império e a Igreja, entre o Estado e a religião. Pois bem, então, esse antigo modernista, né, Machado de Assis, que abre essa fila, né, ele tem um livro inquietante, um livro de poesia inquietante. Machado de Assis, ele tem 4 livros de poesia, né? Os 2 primeiros
quase que são tímidos, de títulos tímidos, né? Sutis, quase que uma confissão romântica, né? O primeiro se chama Crisálidas, né? Quer dizer, a borboleta meio borboleta, meio lagarta, quer dizer, está ainda enclausurada, está ainda no casulo, né? E o segundo é a borboletinha que sai timidamente, chamada Falenas, né? Mas veja como ele já reivindica uma territorialidade, Machado de Assis, já reivindica uma territorialidade em Americanas, que é o terceiro livro dele. E no quarto ele arremete. Para quem parte do casulo, para quem parte de Crisálidas, né? No início e no fim, quando ele estampa na capa do livro dele Ocidentais, vejam a pretensão desse título, vejam o alcance espacial e, portanto, veja, vamos dizer assim, essa cronotopia que está Machado de Assis como um homem do século XIX. Veja a cronotopia, a dimensão dessa cronotopia, né, para lembrar Bakhtin, que está nesse título desse texto, Ocidentais. Engraçado que no primeiro poema de Ocidentais, chamado curiosamente Desfecho, que já é uma forma pouco convencional de organizar um livro. No início está o desfecho. É o primeiro poema. E nesse desfecho, Machado de Assis mata Prometeu. Prometeu não é um mito qualquer. Eu penso que é dos mais prestigiados e dos mais antigos do mito da Europa. Eu penso que só perde, em termos de antiguidade, para o próprio mito de Europa. Me lembro que Bauman, falando da identidade europeia, ele cita Todorov, e Todorov cita, acho que uns 5 ou 6 valores que ele chama de distintamente europeus. E o primeiro é racionalidade. E o mito da racionalidade é Prometeu. E Prometeu morre no primeiro poema de Machado de Assis, chamado Desfecho. Se Fábio pudesse exibir aí, eu agradeceria esse poeminha Desfecho. Pode seguir esse texto, Fábio, que você vai encontrar desfecho. O desfecho. Podia ampliar, por favor, para a gente ler? Por gentileza. Bom, se não houver, a gente pode... a gente pode lê-lo, botar apresentado, não sei como apareceu para as pessoas, mas o fundamental nesse texto é a morte, vamos dizer assim, da razão, da racionalidade, né? Da razão europeia. É isso que está colocado no texto de Machado de Assis, elaborado. O texto foi escrito em 1879, ano em que Machado de Assis trabalhava seguramente na elaboração das Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? No mesmo ano que ele escreve Ocidentais, que ele termina o livro Ocidentais, que é um livro curtinho de poesia, ele estava elaborando as Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que confirma, vamos dizer assim, a intuição de Manuel Bandeira e de Lúcio Miguel Pereira, por exemplo, de que Machado de Assis, a sua crítica derrisória, né, da modernidade, que está em quase todas as alegorias, está no enredo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, já estava em Ocidentais, quer dizer, Ocidentais antecipa em pelo menos 2 anos aí, né, a percepção derrisória, né, o desencanto radical em relação às promessas da modernidade. O outro poema de Machado de Assis, que está no mesmo livro, que encerra o livro Ocidentais, é um poema No Alto, em que o poema narra a situação de o poeta que vai subindo a encosta ocidental de um monte, e ele é acompanhado por Ariel, o arcanjo Ariel. E ele, quando vai se aproximando do cimo do monte, ele avista uma figura estranha, segundo o poeta, segundo a percepção do poeta, uma figura estranha e má. Quando ele olha para trás, pergunta o que será a Ariel. Quando olha para trás, Ariel tem desaparecido. E para descer a costa oriental do monte, né, é essa figura, né, que estende a mão para o poeta. Ora,
Por pressuposição, o par de Ariel na peça shakespeariana é Caliban. Bom, chegou aí, eu paro aqui, chegou aí o desfecho, né, para a gente ler, né, e depois eu peço para a gente ler no alto, né? Prometeu sacudiu os braços manietados. Esse é o desfecho, né? Prometeu sacudiu os braços manietados. E Súplice pediu a eterna compaixão a ver o desfilar dos séculos que vão pausadamente como um dobre de finados. Mais 10, mais 100, mais 1000, mais 1 bilhão, uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Súbito, sacudindo as asas de tufão, fita-lhe a águia em cima os olhos espantados. Pela primeira vez, a víscera do herói, que a imensa ave do céu perpetuamente rói, deixou de renascer as raivas que a consomem. Uma invisível mão as cadeias dilui, frio, inerte, ao abismo um corpo rui, acabar o suplício e acabar o homem. Engraçado esse último verso, não tem mais mito. Acabar o suplício e acabar o homem, né? O mito se converte num homem derrotado, o mito de Prometeu, né? Eu pediria, Fábio, se você pudesse, para exibir o segundo poema de Machado de Assis, que é No Alto. No Alto. Eu faço nesse texto, que eu posso divulgar para quem interessar, eu faço uma leitura, uma rápida leitura desses poemas, justificando, aliás, detectando esse olhar derrisório, esse desencanto radical em relação às promessas da modernidade, né? No alto. O poeta chegara ao alto da montanha e, quando ia descer a vertente do oeste, viu uma coisa estranha, uma figura má. Então, volvendo o olhar ao sutil, ao celeste, ao gracioso Ariel, que de baixo o acompanha, num tom medroso e agreste, pergunta o que será. Como se perde no ar um som festivo e doce, ou bem como se fosse um pensamento vão, Ariel se desfez sem lhe dar mais resposta. Para descer a encosta, o outro estendeu-lhe a mão. Ora, há uma leitura de Maria da Glória Bordini muito certeira sobre esse poema, e ela diz que, na verdade, essa figura má é lida como o par de Ariel, que está, inclusive, na peça A Tempestade, de Shakespeare, né? Que foi tematizado, por exemplo, por Álvares de Azevedo, foi glosada por Álvares de Azevedo em poemas como Ariel e Caliban, né? Enfim, Caliban que teria sido inspirado a Shakespeare pelos canibais brasileiros, né? É essa figura que, aproveitando a expressão que o Luciano falou aí, que no olhar etnocêntrico do colonizador europeu, né? E ele está correto, não dá para separar colônia de modernidade, né? Da ambiguidade que significa o projeto da modernidade, né? Então, ao olhar do moderno homem europeu, essa figura é uma figura má, é uma figura canibal, né? O nome dele é Caliban, né? E é essa figura má que o poeta enxerga aí. Mas engraçado como em Machado de Assis, né? Ariel, que o acompanhava de longe, se desfez, que acompanhava o poeta de longe. E ele tem a mão, ele tem o apoio, né? desse outro terceiro-mundista, desse outro que é visto pelo olhar etnocêntrico como uma figura má, como o canibal, né? Como o outro mesmo, né? E não o eu, ou seja, é visto como a veste narcismo, da visão narcisista do etnocentrismo europeu, né? É esse outro que pega na mão do poeta para que ele, vamos dizer assim, conheça o outro lado do Ocidente, geografia na qual nós nos situamos a partir do olhar europeu. Se olha da Europa para cá, nós somos esse Oriente, né? Nós somos o outro lado da encosta, né? Da encosta. Pois bem, é essa percepção radical, essa visão derrisória
que está em Machado de Assis, né? E eu pularia a parte em que eu coloco que o prefácio interessantíssimo, talvez um dos textos mais bem realizados de Mário de Andrade, faz essa costura da nossa modernidade do século XIX, dessa percepção moderna de Machado de Assis, que capta todas as ambiguidades da vida moderna, do projeto da modernidade, né? Então, a ponte com Machado de Assis e os modernistas é feita por Mário de Andrade num prefácio interessantíssimo. E eu aqui já pediria para Fábio passar para o poema de Drummond, chamado O Sobrevivente, né? O Sobrevivente, que está lá adiante, né? E eu já me encaminho para a conclusão com o poema do poeta paraibano e campinense José Antônio Assunção. O Sobrevivente é engraçado. Há uma leitura desse poema, eu aponto essa leitura aí nesse texto, que diz que esse poema quase que passou despercebido como um poema piada do modernismo inicial, né? Ele está em alguma poesia de Drummond, e ele não foi bem recepcionado. A sua recepção ficou um pouco diluída entre os poemas piadas, né? Que está naquela fase inicial do modernismo, né? E, além de não ser bem recepcionado, bem lido na época, né? Ele, enfim, sua recepção foi bastante diluída, foi bastante prejudicada, né? Num conjunto de poemas piadas, no conjunto daquela ironia extrema, né? Aquela ironia, vamos dizer assim, da fase que queria inaugurar o novo, né? E ele quase que se confundiu com isso. Mas ele tematiza duas assertivas muito caras que, por exemplo, ele antecipa, inclusive, né? Duas formulações de Adorno, né? Sobre a poesia, que está na base da reflexão que Adorno fez sobre a barbárie da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Veja que ele está falando aí logo depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, né? Pois bem, Adorno diz que fazer poesia depois de Auschwitz é um ato de barbárie, né? Isso no princípio dos anos 50, mas depois ele vai dizer, lendo a poesia, me parece que é de Francis Ponge, ele vai dizer que enquanto houver o trauma, enquanto houver a barbárie, existe o direito ao grito. E o poema é uma espécie de direito ao grito, né? Então, esse texto tematiza essas duas tensões, né? É difícil fazer poesia numa situação de barbárie, é impossível, é um ato bárbaro fazer poesia depois de Auschwitz, né? Mas o poema termina como acenando, né? Como acenando o direito ao canto, de que vai falar no segundo momento Adorno, dizendo que se existe a dor, deve existir o direito ao grito, né? Como forma de aplacar essa dor, como forma de driblar, enfim, como forma de vencer essa dor, né? Então, está aí o Sobrevivente. É impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade, impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O Último Trovador morreu em 1914. Isso é muito benjaminiano, né? Adorno aprendeu muito com Benjamin, seu amigo, seu colega de escola, de pensamento e de nação, né? O Último Trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotou-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem fio. Não precisa estômago para a digestão. Por gentileza, Fábio. Por gentileza, podia subir um pouco o texto. Amor se faz pelo sem fio, não precisa. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria o segundo dilúvio. Está aí a proposição inteira de Benjamin, que é impossível, não dá para fazer poesia depois de Auschwitz, depois da barbárie traumática
genocídio universal, praticamente universal, de Auschwitz, né? Mas tem aí um pouco do que Adorno vai falar, que é o direito ao grito, né? Desconfio que escreveu um poema, ainda tímido esse grito, né? Está aí suspenso entre parênteses, mas ainda assim eu vejo nesse gesto de Drummond, né? Esse direito ao grito, essa tematização dessas grandes, antecipação até, porque a formulação de Adorno está entre os anos 40 e 50, a percepção de Adorno sobre a barbárie da Segunda Guerra, né? E o silenciamento das pessoas diante da palavra, diante do dizer, a impossibilidade de dizer, como está aí colocado, é impossível escrever um poema, ou seja, a impossibilidade de dizer. O mundo, né, está em Adorno, está em Benjamin, né, no texto Experiência e Pobreza, por exemplo, né, em que ele narra que os combatentes voltaram da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, os que escaparam, né, voltaram mudos, voltaram sem experiências narráveis, voltaram sem que eu ter o que dizer. E, por último, nessa linha de continuidade, eu pediria para Fábio exibir o último poema, e eu vou lendo esse poema e justificando essa leitura que eu estou, de forma quase telegráfica, colocando aqui. Por último, esse poema do José Antônio Assunção, né, que mora em Campina Grande, foi estudante de matemática, depois de letras aqui, né, transferiu-se para o FPB em João Pessoa, soube que ultimamente se aposentou e voltou para Campina Grande, né? E ele tem esse poema Paris-Texas, Paris-Texas, né? Algum dia sonhei Paris, vi a Torre Eiffel de Paris, o Museu do Louvre de Paris, Les Fleurs des Champs-Élysées de Paris. Depois conheci Drummond, li Pessoa, Borges, Camus. Por gentileza, Fábio, você poderia subir o poema? Depois conheci Drummond, li Pessoa, Borges, Camus. E de alguma forma fui, sem ver Paris, o errático Rimbaud, sem tempo de utopia. O sentimento do mundo vinha adiposo com Bibi, mercadores das flores do tédio, onde aprendi que o homem é êxole Sísifo. Por gentileza, Fábio. Estrangeiro em Paris como em qualquer lugar. Hoje, já não sou em Paris. Vivo o Texas, Dante. Aos olhos de um homem em crise, toda geografia é o mesmo acidente. É claro que existe uma identidade. Eu me lembro quando esse poema estava sendo elaborado, né? Eu me lembro que a Assunção começou com esse verso na cabeça, né? Contemplando um pouco o vazio da existência, como ele gostava de dizer, né? Ele achou esse verso: aos olhos de um homem em crise, toda geografia é o mesmo acidente. E eu aconselhei em muitas ocasiões e disse para ele: olha, Assunção, o poema está feito. Arranja um título para esse belo poema minimalista, pequenininho, mas muito bem feito. Aos olhos de um homem em crise, toda geografia é o mesmo acidente. Publique só esse dístico. Né? Ele disse: não, eu vou escrever um poema para esses versos. Né? E ele assistiu ao filme Paris, Texas, né? Paris, Texas, e a partir desse filme, né, da identidade que o sujeito poético, né, e da identidade que o próprio Assunção, né, viu no personagem Travis, né, do filme Paris, Texas, de Wim Wenders, né, um filme dos anos 80, ele fez esse belo poema. Né? Eu faço uma rápida leitura dele, né, nesse texto, né, e eu penso que é um bom poema para a gente encerrar, né, essa apresentação sobre essa ambiguidade, né, da modernidade, né, ou seja, a modernidade que tem tanta promessa, né, e tanto descumprimento, né, dessa mesma promessa, né, e tanta decepção que essa mesma promessa provoca. Né? Mas engraçado, eu vejo na identidade entre Assunção e Travis, né, entre o sujeito que Assunção coloca no poema e Travis, né, Travis desce num deserto, né, no Texas americano. O filme termina ele
ver se reencontra o mínimo de enraizamento familiar que o pudesse suster, né? Ele vai atrás de um filho que está apartado dele há muito tempo, que ele nem conhece direito, né? E ele desce num ônibus, num deserto absolutamente cinzento, desértico demais, né? E vê uma placa, tem uma placa assim, Paris, Texas, uma cidadezinha perdida no Texas chamada Paris, não a Paris do sonho inicial que está no início do texto, né? Mas uma Paris perdida num deserto, como a gente tem aqui em várias cidades, né? Em Pernambuco tem Argentina, aqui perto no Rio Grande do Norte tem Equador, enfim, esse desencontro, esse desencontro, essa cartografia desencontrada, né? Que existe no destino de muitos indivíduos. Né? Então, acho que Paris, Texas, né? E aos olhos de um homem em crise, toda a geografia é o mesmo acidente, é uma boa forma de encarar a modernidade, né? E seu desencanto radical. Bom, estou à disposição para, se for o caso, nós discutirmos essas ideias e o texto que as complementa. Muito obrigado. Obrigada, professor, mais uma vez, né, pela sua fala, por estar aqui conosco. Então, é muito bom participar de uma mesa redonda com pessoas como o Luciano e como o senhor, professor Edilson. Então, eu gostaria de saber se Luciano ou o professor Edilson querem fazer alguma pergunta, algum comentário sobre a apresentação do colega. Não, eu gostaria, Naelza, né? Eu gostaria se, como é o título do projeto, Luciano, da sua orientanda, que você está orientando ou já orientou sobre Macunaíma? Não, esse é uma dissertação que já foi concluída, Macunaíma e a comunidade que vem. Essa dissertação já deve estar no repositório, com certeza, do programa nosso e da CAPES. Tem a ver com o título, né? O título, pelo menos em tradução, que os irmãos Campos deram ao texto de Joyce, Joyce, como Fenícios Revém, não é isso? Tem a ver com isso? Foi inspirado. Panorama de... Não, eu acho na discussão que ela faz é muito ligada ao Roberto Espósito, o Peter Popelbach, que questionam a ideia de uma comunidade, né? Mas a ideia de uma comunidade a ser formada, né? Uma comunidade dos 100, inclusive o Pelbart chega a dizer, uma comunidade dos 100 comunidades. Sei. Eu pensei que o título, de alguma forma, tinha sido inspirado, né, no Fenícios Revém, né? Não. Era só isso. Luciano, você gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Edilson? Me chamou a atenção no poema do Machado, que o Edilson leu como abertura, com o Albatroz do Baudelaire, né, que também abre acho que tem um intertexto aí interessante do Machado com o Baudelaire, né? O Albatroz do Baudelaire é o poeta que cai na modernidade, né, e já não pode mais voar, né? Isso, me lembro sim do poema. Bom, eu gostaria de... Terminou, Luciano? Sim. Eu gostaria, durante a fala de Luciano, eu achei bem interessante a referência que ele fez ao negro como uma ausência de obra, né? Porque me veio à mente justamente um trabalho que eu estou orientando aqui, que está voltado para autoras negras, como a Maria Firmina dos Reis, a Carolina de Jesus, a Jarride Arraes. Foi uma orientação que eu assumi há pouco tempo. E a ideia de apagamento dessas alteridades, né, que você mencionou, ela já pode ser identificada a partir da Maria Firmina dos Reis, que não é necessariamente uma escritora
conhecida no Brasil, né, apesar de ter o seu protagonismo, né, e aí vem essa questão da barbárie, da relação entre modernidade e colonialidade, já a partir da obra da Maria Firmina dos Reis, para chegarmos na modernidade da obra de Carolina de Jesus, né, e modernidade em termos de contexto. Então, eu gostaria, Luciano, se possível, que você fizesse um comentário justamente sobre essa perspectiva, né, da Carolina de Jesus, por exemplo, porque aí ela tem um duplo apagamento de alteridade, se não um triplo. Né? Ela tem um apagamento como mulher, ela tem um apagamento como mulher negra, e ela tem um apagamento como escritora, porque há essa ausência de obra, né? Embora o pioneirismo da Maria Firmina dos Reis, por exemplo, com a obra Úrsula, né? Talvez a primeira mulher negra, acho talvez não, foi a primeira mulher negra a publicar no Brasil. E hoje é praticamente desconhecida na academia. As pesquisas sobre a obra dessa escritora são pouquíssimas. E no caso da Carolina, né, como a maior parte dessas literaturas minoritárias, a tendência do pensamento literário brasileiro é levar para o testemunho. Há sempre um porém, né? Recentemente houve, né? Ainda continua um pouco o debate em torno da revisão da obra da revisão linguística da obra de Carolina Maria de Jesus, e que os novos compiladores da obra dela resolveram manter a escrita dela tal qual ela fez, né? Como a escrita dela, o modo como ela usa a língua, como absolutamente indissociável da relação da obra, né? De um ponto de vista estético, né? Até para expandir o português e não corrigir. Então, esse debate me parece um debate que diz muito sobre esses apagamentos. Quer dizer, ora, é preciso revisar o texto do autor, quer dizer, o autor não pode dizer aquilo que diz da maneira que diz, ora, aquilo não é literatura, está no âmbito do testemunho, né? Então, essas literaturas são sempre indecidíveis, né? Elas sempre reconfiguram o pensamento literário, e por isso que elas são muito importantes e bem-vindas, né? Essa questão da ausência de obra no Achille Mbembe é muito interessante, eu recomendo demais a leitura, né? Todo negro sabe o que é uma ausência de obra. A gente tem um caso recente no Brasil de um sargento, de um militar que matou um vizinho, né? O vizinho vinha abrindo a bolsa e ele não sabia que era vizinho, o cara era negro, quer dizer, o cara antes de ser vizinho é negro. O cara não pode falar, ele não pode ser outra coisa, ele não pode ser quem é. O sentido de ausência de obra é isso, ele não pode ser quem é, ele é ladrão, tem que matar o cara. Então, o Achille Mbembe vai muito nessa linha, né? O negro é uma ausência de obra porque o negro não pode falar, o negro não se diz quem é, não tem tempo dele dizer quem é. Uhum. Então, acho que a crítica literária reflete um pouco isso no modo como aborda Carolina Maria de Jesus. Mas essas resistências já estão por aí, resistentes, e já estão passando a porta, né? E esse sufocamento, né, dessas vozes é como você disse, é constante, tanto no dia a dia quanto se observarmos a produção literária, né? Então, só para encerrar, Luciano, a minha observação, quando a gente falava, quando você falava agora há pouco sobre esse apagamento, né? Então, a Jarid Arraes, nesse texto aqui, ó, a Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, ela vai mostrar, né, não só o protagonismo de várias mulheres, não só de escritoras, mas de várias mulheres com realizações que estiveram à frente do seu tempo, né? Então, mas que é uma mulher negra, né? Falando sobre as várias, vamos dizer assim, a barbárie do apagamento, do sofrimento dessas mulheres, né, ao longo de vários períodos da nossa história. Então, e que também fortalece essa relação que você referenciou entre modernidade e colonialidade, né? Porque
a forma como ela traz esses perfis, mesmo numa produção muito curta, né, que são cordéis bem sucintos, é bastante interessante. Você falou na Carolina Maria de Jesus, né, e você falou sobre a crítica moderna, né? Você conhece esse texto, Clíris? Deixa eu ver assim. Não conheço, Nael. Geralmente, nós só conhecemos uma antologia poética da Carolina de Jesus, né? Inclusive, é bem difícil de você conseguir. E eu descobri, com um pesquisador do Rio de Janeiro, esse texto, né? Quase que enlouqueço para conseguir. Uma maravilha. Tem 20 e poucos poemas inéditos aqui que não fazem parte daquela antologia. Então, pelo menos essas vozes sufocadas por tanto tempo, né, Luciano? Estão, vamos dizer assim, sendo recolocadas em cena por pesquisas, né, e trazendo essa produção para o lugar merecido, né? Então, a força das lutas, né? A força das lutas. De muitas lutas, né? Quanto ao professor, a fala do professor Edilson Amorim, quando foi lido o poema O Sobrevivente, do Drummond, né? Então, e aí o senhor correlacionou a ideia desse poema com a ideia de Adorno, né? Com o poema como um direito ao grito, e aí o senhor enfatiza um grito, mesmo que seja um grito tímido, né, professor? Então, eu acho que é um grito bem audível, aquele poema. Por quê? Porque quando eu fiz a fala inicial para apresentar a mesa, a gente falava da barbárie, né, do termo barbárie associada à ideia ou as ideias que são suscitadas pela modernidade, né, pela ideia de modernidade. E essa modernidade traz para o homem do momento, o homem que vivencia aquele contexto, vários questionamentos, né, para aquele indivíduo, sobre as angústias, sobre os confrontos, sobre as escolhas dele diante do mundo, sobre as incertezas, sobre o fluxo contínuo de todos esses acontecimentos. E Drummond faz isso com maestria nesse poema, né? Ele mostra toda essa angústia, esse susto diante da tecnologia, né, diante desse avanço, porque ao mesmo tempo em que Drummond grita dessa forma para a modernidade, ele sai retomando pontos assim que para ele é assustador, né? Ou parece, para o eu lírico, parece algo assustador. A gente conhece produções de Drummond que são extremamente tranquilas, né? Assim, que ele diz assim, a vida vai devagar, se dá, né? Então, eu achei bastante interessante, professor, como essa poesia de Drummond, né? Ela manifesta, né, esteticamente essa angústia sobre a qual o senhor nos fala dentro da ideia de modernidade. Então, basicamente, o meu comentário sobre a sua fala, professor, é direcionado ao poema de Drummond. Então, se o senhor quiser... Eu só coloquei um grito tímido no seguinte sentido, Naelza. Você vê o que ele dedica, o número de versos que ele dedica à modernização sem mudança, né? A modernização, vamos dizer assim, aspectual, porque esvaziada de humanismo, e o único verso ao grito, né? Único verso, nesse sentido, único verso. Desconfio que escreveu um poema. Mas aí... Ele antecipa em pelo menos 10 anos, pelo menos mais de 15, 20 anos, né, as ideias de Adorno sobre poesia. Ele acaba antecipando isso de forma brilhante, né? Isso é um tema recorrente nele, né? É um tema recorrente nele sobre a questão da poesia, posso sem armas revoltar-me, né? Ele pergunta em A Florianauta. Isso. Verdade. Bom, eu gostaria de saber se existe alguma pergunta no chat, perguntar aos meninos que estão... Fábio, Manuela...
Manuela está falando que... Apenas comentários. Bom, eu passo a palavra ao professor Luciano Justino e a seguir ao professor Edilson para fazer os comentários finais para que a gente possa encerrar, né, essa nossa reunião, essa nossa conversa sobre os 100 anos de modernismo, a partir da ideia de modernidade e barbárie. Luciano? Eu quero agradecer, né, quero agradecer mais uma. Escutam? Sim, Luciano, Manuela está dizendo que tem uma pergunta. Ok. Pode falar, Manuela. Pode colocar no chat. Vocês estão visualizando, Luciano e Edilson? Sim. Veja, quer dizer, como é que eu penso o ceticismo, né? Eu acho que o ceticismo depende muito de quem olha, né? De fato, né? De fato. Então, assim, eu acho que do ponto de vista de uma tradição da literatura como um ramo, né? Para lembrar Antônio Cândido, como um ramo da literatura ocidental, a literatura brasileira, por exemplo, como um ramo da literatura ocidental, se a gente pensar a literatura ocidental como uma grande árvore, talvez esse ceticismo seja o ceticismo da perda das comunidades. Aí, lembrando de novo a discussão da comunidade que vem, então, essa ideia de uma unidade, de uma comunidade que se perdeu, mas que também é, de certo modo, um mito. Então, o Man Ray, quando ele fala do primeiro romantismo, ele vai dizer que o primeiro romantismo, que é o romantismo da saudade, é o romantismo dos aristocratas que perderam o poder. Então, a minha questão é dizer, esse ceticismo também não tem um pouco a ver com o esfacelamento dessa suposta unidade, ou dessa suposta unidade, que é também uma invenção romântica. Então, por exemplo, pensando numa perspectiva de um ponto de vista de uma literatura negra, já que Naelza tocou no assunto, os negros só podem ser céticos, e ser céticos é um aspecto positivo. Ser cético é uma potência, quer dizer, ser cético em relação ao quê? Ser cético em relação a para lembrar o subcomandante Marcos, né? Em relação a longa noite dos 500 anos, né? Eu acho que o ceticismo deve ser encarado nessa dupla perspectiva, né? Como negatividade da perda da unidade, mas como positividade do que é preciso questionar. É assim que eu vejo as coisas, se é que eu entendi a questão. Se eu entendi também, na verdade, o ceticismo é uma herança moderna. A modernidade é ambígua, né? A modernidade, o que caracteriza o projeto moderno, né? Embora na sua versão eurocêntrica não fosse isso, mas o que a caracteriza é a profunda ambiguidade. Então, uma lição que se pode tirar da modernidade, né, é olhá-la com o ceticismo que ela ensinou para a gente, que ela deu para a gente, né? Que é, vamos dizer assim, que ela trouxe consigo, né, no seu bojo, um projeto de transformação, mas um projeto de destruição, né? Um projeto de barbárie, um projeto traumático, né? Para as populações periféricas, né? Para as populações não europeias, o projeto de modernidade é um projeto de destruição, né? É um projeto de mais modernização e menos, portanto, modernidade, compreendendo aquela diferenciação sutil que Bergman faz de modernização como processo de administração da modernização, a modernização como processo atualizados, processo sempre atualizado de administração, modernização também como progresso técnico, progresso material, né? Mas a isso não corresponde, na verdade, para usar uma expressão que talvez não seja a mais precisa, a esse processo de modernização, de administração moderna da sociedade, de administração moderna da modernização técnica, a isso não corresponde, vamos dizer assim, o melhor aproveitamento, né,
do espaço moderno como espaço do homem, como espaço das pessoas, como espaço em que possa vicejar o humanismo, possa vicejar a solidariedade, possa vicejar e outras pautas que hoje estão aí, como o melhor diálogo entre homem e natureza, etc. Então, a modernidade, né, ao dialetizar, né, ao ser a construção da sociedade e a destruição da sociedade, por outro lado, né, por ser euforia e desencanto, né, ela nos ensinou o ceticismo, né, essa percepção cética com que os modernos desconfiam de seu próprio projeto, né? Ou seja, nós que estamos, vamos dizer assim, imersos nesse mundo, temos que ter a capacidade de desconfiar dele. Então, para mim, o ceticismo é uma lição que a modernidade nos ensinou, né? Pronto. Manuela, mais alguma pergunta? Não? Então, Luciano, fique à vontade, logo a seguir para o professor Edilson. Agradecer a oportunidade, né, de poder interagir aqui com um tema tão importante, né, tão da época, né, 100 anos depois, mas ao mesmo tempo tão da época no sentido do momento em que estamos vivendo, né, essas barbáries cotidianas que o Brasil se transformou. E agradecer demais, é sempre muito bacana poder dialogar com os programas da UFCG. Edilson. Pois é, quero igualmente agradecer, né, essa oportunidade, né, dizer que eu posso repassar esse texto que analisa esses 4 poemas, né, fazendo também um rápido cotejo com um prefácio interessantíssimo de Maria Andrade. A quem interessar, pode mandar o e-mail que eu envio o texto, né. E dizer do prazer que é discutir, né, com o professor Luciano, né, e participar desse evento tão importante, né, esse evento que é o Enlige para o PPGLE, para os colegas que trabalham, né, na Unidade Acadêmica de Letras e, enfim, para o UFCG como um todo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, mais uma vez, obrigado ao professor Luciano Justino, né, pela participação, professor Edilson. Foi uma honra estar aqui com vocês, né, durante esse espaço, confirmar a ideia de importância de eventos como esse, já falada pelo professor Edilson para o programa, né, para o PPGLE, e agradecer o suporte de Manuela, né, e de Fábio, que estiveram aqui ajudando-nos a seguir, né, com a parte técnica, com as orientações acerca de horário, etc, etc. Então, gente, mais uma vez, obrigada e boa noite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Boa noite. Tchau, até mais.